o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso está em um ótimo momento. Já campeões da Bundesliga por enquanto invictos e sendo os favoritos para vencer a Europa League, passaram do West Ham nas quartas e atualmente estão na semifinal. Porém, não vamos falar sobre a boa fase do clube, e sim sobre um de seus maiores ídolos, Michael Ballack. Um dos jogadores mais azarados de todos os tempos, Ballack foi um meio-campista de classe mundial, que ganhou 4 Bundesligas, um título da Premier League e 8 Copas Nacionais. Mas se você olhar para trás em sua carreira, é difícil não imaginar o que poderia ter sido. Vamos voltar ao ano de 2000. O Bayer Leverkusen liderava a tabela da Bundesliga e precisava de apenas um ponto contra o Spielvereinigung Unterhaching para garantir o primeiro título alemão da história do clube à frente do Bayern de Munique. O desastre aconteceu quando Ballack marcou um gol contra bizarro e entregou a vitória para o adversário por 2-0. Como esperado, os campeões recordistas não vacilaram. Derrotando o Werder Bremen por 3-1 em casa, ele superou o Leverkusen no saldo de gols, já que o Leverkusen terminou com 73 pontos, o que na época era um recorde para um time em segundo lugar na Bundesliga. 2 anos depois, o Leverkusen, agora conhecido como Neverkusen, estava desfrutando de sua melhor temporada. Mais uma vez, lideravam a Bundesliga 5 pontos à frente do Borussia Dortmund, mas desta vez também estavam na final da Copa da Alemanha e da Champions. O técnico Klaus Toppmöller não precisava ser lembrado do evento de 2 anos antes. Ele até afirmou que isso não aconteceria outra vez, que ele não entregaria o título novamente. Pois é, ele não entregou o título não para o mesmo time, porque novamente o Leverkusen vacilou e entregou a liderança na tabela. Desta vez foi uma derrota para Nürnberg no penúltimo jogo da temporada, que permitiu ao Borussia Dortmund roubar o seu, sendo esse apenas o primeiro vice da temporada. Depois, o Leverkusen sofreu uma derrota por 4-2 para o Schalke na Copa da Alemanha, sendo esse o segundo vice, e finalmente o confronto contra os Galácticos, onde o impressionante gol de voleio de Zinedine Zidane jogou a temporada do Leverkusen e a temporada de Ballack no lixo. O Leverkusen conseguiu ser 3 vezes vice-campeão, mas o meio-campista não havia terminado sua temporada de verão, pois foi fundamental na campanha da Alemanha rumo à final da Copa do Mundo de 2002. Marcando o gol da vitória nas quartas de final contra os Estados Unidos e contra a Coreia do Sul nas semifinais. Infelizmente para Ballack, ele recebeu uma suspensão nesse jogo, o que significava que ele perderia uma final tentadora contra o Brasil, onde a Alemanha caiu por 2-0 graças a 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Pulando agora para o ano de 2003, Ballack se recuperou de suas desilusões com os eternos segundo colocados, com a passagem muito bem sucedida pelo Bayern de Munique, onde conquistou 3 dobradinhas de Liga e Copa em 4 anos. Em 2006, Ballack foi jogar na Premier League com o Chelsea, e na temporada 2007-2008, o Chelsea chegou à sua primeira final da Liga dos Campeões, depois de derrotar o Liverpool em uma semifinal clássica. Na final, contra o Manchester United, após os 2 tempos da prorrogação, o jogo terminou em 1-1 e foi para as penalidades máximas. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Apesar de marcar o seu pênalti, Ballack viu seu time perder para o Manchester United nos pênaltis. Essa foi um pouco da história de Michael Ballack, que apesar de ser um dos jogadores mais azarados da história, foi um meio-campista talentoso e versátil, que permaneceu no topo do futebol mundial por mais de uma década.